irmãos que têm caminhado comigo, que eu amo muito. Amém. Glória a Deus, aleluias. Subo aqui com um monte de apetrecho aqui. Deixa eu dar uma arrumadinha. Se você trouxe a sua Bíblia aí, vá abrindo aí no último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Na igreja, ela tem necessidade de ter os cinco ministérios. E os 5 ministérios são um apostólico, que hoje a gente chama de missionário, que é aquele homem, aquela mulher ousada, que quando Deus chama para alguma obra, alguma coisa assim, impossível às vezes, e às vezes até perigosa, ele vai. Ele não mede esforço e ele vai. Na igreja precisa também ter aquele ministério evangelístico, que é a pessoa que sente aquela dor dentro das entranhas por alma, sabe? Ela vê uma pessoa, ela fala que aquela pessoa precisa de Jesus, e a bola quicou na frente dela, ela é Jesus na pessoa. Ministério evangelístico. Na igreja também precisa ter um ministério de ensino, de mestres. Aquelas pessoas que ensinam a palavra de Deus. É o prazer da vida dela, é ensinar a palavra de Deus. Quando ela abre, começa a ler a Bíblia, ela só pensa em passar aquilo para as pessoas. Eu tenho um percentual grande disso. Na igreja também precisa ter um ministério sacerdotal, que é o pastoral, né? Que é aquele que cuida das ovelhas, abraça, se preocupa, gasta hora orando, aconselha, dá direção. Aquele que abraça, mesmo quando a ovelha vem quebrada, triste, em pecado, o pastor está lá para abraçar, né? E na igreja também precisa ter um ministério profético. E eu acho que eu me enquadro um pouquinho nisso. Eu sou aquele do ensino profético. Por isso, se você vê eu pregando e repetindo muita coisa, é porque Deus mandou eu repetir e aquilo ainda está queimando aqui dentro do meu coração e eu preciso compartilhar com vocês. Nesse tempo Deus tem compartilhado muitas coisas comigo, é muita coisa. Se eu ficasse aqui pregando, a gente ia ficar aqui umas 2 horas pregando, e para mim poder passar aquilo que Deus tem falado comigo, porque eu creio que quando Deus fala comigo e a coisa começa a arder aqui no meu coração, eu preciso passar para vocês de alguma forma. E eu coloquei aqui um tema que chama tempos de mudança, e nós estamos vivendo num processo de tempos de mudança. Em Apocalipse 13, capítulo 9, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa é a versão da NVI. Mas eu gosto de uma versão que é uma versão nova. Se vocês de repente puderem comprar aí uma hora, compre. É a NVT. É a transformadora, né? A outra é internacional e essa que eu gosto é a transformadora. Diz assim: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção.
Quem estiver destinado à prisão, será preso. Quem estiver destinado a morrer, pela espada morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. O povo deve ser perseverante e permanecer fiel. Repita comigo: perseverante, permanecer fiel. Nesses tempos que nós estamos vivendo, não tem como, se você e eu e nós não permanecermos, não perseverarmos e permanecer fiel, certamente nós vamos derrapar em alguma coisa. Eu fico olhando, sabe, quando começou esse tempo aqui de pandemia, esse negócio louco aí, eu acho que nós fizemos o último culto, foi no dia 15, que você saiu daqui, foi para o hospital. E aí, quando foi determinado na semana que o pastor chamou a gente e falou, ó, todo mundo de quarentena em 14 dias. E os governadores, os líderes começaram a anunciar que a gente tinha que ficar em casa. E aí eu falei assim, isso aí daqui 30 dias passa. Daqui 30 dias vai passar. E eu fui mesmo eu fui assim para dentro de casa, num clima assim de férias. Eu vou aproveitar e descansar 30 dias, né, dar aquela descansada gostosa. Aquele clima de, vou ver aqueles filmes lá do Netflix que eu gostaria de ver e estou andando sem tempo de ver, né? Agora vou ter um tempinho a mais, tal, aquela coisa toda. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e era uma coisa relacionada a eu. E as pessoas, de uma forma geral, parece que foram assim. Alguns foram para o sítio, outros foram para as praias, né? Alguns encheram os cinemas. Eu. Mas o tempo foi passando. Foi passando e o negócio foi apertando e foi ficando difícil. Os governadores e líderes colocando leis para que você ficasse em casa, usasse máscara. Não se aproximasse das pessoas. E foi passando, e hoje já faz aproximadamente uns 150 dias, né? 150 dias. E aí eu descobri que não é sobre mim, sobre eu. É sobre nós. E foi um tempo assim muito difícil, porque era um tempo que eu não... Imagina, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto de abraçar. Hoje de manhã o pastor falou, cuidado, você para de ficar abraçando as pessoas aí. De abraçar e beijar. Imagina como tem sido difícil para mim. E o mais difícil, gente, foi porque eu não pude ver mais meus netos, minhas filhas, os meus genros, minhas a turma toda da minha família, os meus amigos. E o mais difícil é que eu não podia mais ver vocês. E estar aqui junto com vocês, abraçar, sabe, cantar, adorar, louvar ao Senhor. Eu descobri que é sobre nós esse tempo. É um tempo sobre nós. E eu acho que você também passou por isso. E como eu sofri. A minha sogra, então, tadinha, ela falava assim, por que o povo não vem aqui em casa? Eu sou tão limpinha. E o primeiro dia que a Bia e a Safira e as crianças foram lá em casa, eu chorei que nem criança, mas eles não puderam nem entrar, eles ficaram lá na porta. Foi muito difícil. No dia que eu ousei, que eles voltaram lá, e eu pude dar um abraço, um beijo neles, eu chorei muito.
chorei muito. Talvez aconteceu isso com você também. É sobre nós. Sabe, eu queria dar um abraço naquele irmão mais chatinho da igreja, aquele que eu olhava assim, falei, esse irmão aí, não dá. Mas eu queria encontrar ele e abraçar assim forte. Deus está nos ensinando alguma coisa, que é a respeito de nós. Muitas coisas Ele vai revelar lá na frente. Nós estamos vivendo realmente um tempo de transição, um período de transição. Provavelmente Deus está nos levando para um novo tempo, para algo novo, sabe? Isso mexe com aquilo que a gente crê, com as nossas estruturas. Provoca nas nossas vidas muita incerteza, às vezes medo e às vezes pânico. Às vezes vem até doença sobre a nossa vida que a gente nem sabia que existia. E às vezes a gente tem medo do futuro, porque o futuro é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. Só tem um, sabe, que tem a resposta certa. E a resposta certa, como diz a palavra, vem de Deus. Se eu andar com Ele, eu vou chegar lá, onde Ele quer me levar, onde Ele quer levar a nós. Mas eu preciso andar com Ele. Eu digo para você, não tenha pânico, não tenha medo, não deixe a angústia tomar a sua vida, o seu coração, as incertezas do futuro. Não deixe, em nome de Jesus. Porque se você andar com Ele, Ele vai te levar para o lugar certo. Tem uma canção que diz assim, tá em dó aí? Tá? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Diga, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção, minha e o meu. Era manacheira lá, diga todo mundo aí. Aleluia. 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 Eira manara cheira lá manara cheira. Lara manara cheira. Eira manara cheira. Se lembre que se você submergir, se a água te cobrir, e você tiver com aquela sensação de afogamento, sem ar, chame o nome dele. Ele não está longe, Ele está perto, e Ele vai estender as mãos e te tirar. Aleluia. Sabe, amados, viver nesse tempo é um milagre. Todo dia eu acordo, e quando eu acordo, eu glorifico a Deus porque eu estou vivo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor está me dando, mais uma chance de viver. Usa a minha vida, Senhor,
Porque eu sei que o Senhor está deixando eu viver, para que eu possa fazer diferença no teu reino. Sabe, irmãos, mas às vezes a gente fala, eu estou negativo, eu estou positivo, eu estou com, já tenho no soro, eu já tenho os anticorpos. Olha, meu irmão, vou dizer para você, é tudo milagre. Se você está negativo, é porque você foi protegido pelo Senhor até agora. Se você está positivo e está vivo, é sinal que você está vencendo. Se já tem o anticorpo, é sinal que você já passou e venceu. Se você foi internado e saiu de lá, é sinal que você ressuscitou. Deus te trouxe, é tudo milagre. Sabe, se você não tem passado fome, é um milagre. Se você tem pago as suas contas, é um milagre. Se as suas necessidades têm supridas, tem sido supridas, é um milagre. Se a sua saúde está intacta, é um milagre. Se ninguém morreu na sua família, é um milagre. Viver nesse tempo é um milagre. Caminhe dentro da vontade de Deus e você viverá todo dia um milagre. Um milagre. Sabe, o profeta gosta muito de livros proféticos, né? Lá em Apocalipse, capítulo 7, diz assim: depois disto, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Ele segurava os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar e em qualquer árvore. Então, de repente, vinha um outro anjo, que subia do oriente, tendo o selo do Deus vivo. E ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. E ele disse: não danifiquem a terra, não danifiquem nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Aleluia. Você foi selado para ser protegido contra essas catástrofes que estão acontecendo e que virão. Você tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Nós temos o selo. Pastor, e aqueles que morreram? Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morras, acontece o quê? Viverá. Eu não estou vendo vocês falar, porque vocês estão tudo de máscara, está tudo mascarado aqui. Mas ainda que morra, viverá, porque Ele ressuscitou. E Ele vai te ressuscitar também, em nome de Jesus. Então pare, amor, amados. A Celeste, se estiver me assistindo agora, ela vai falar, está falando comigo. Mas vocês são meus amores também. Todos vocês, aqueles que estão aí, atrás das câmeras também. Para de chorar. Para de andar prostrado. Para de se lamentar. Tem um texto da palavra de Deus, quando Jesus ressuscitou, foram lá as pessoas e encontraram o túmulo vazio. Foram as mulheres, foram os homens, mas ficou uma mulher chamada Maria. Os outros foram embora e ela ficou. E o texto diz assim: a Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E quando ela olhou, ela viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés.
E eles lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Nisso ela voltou-se e viu a Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. E os anjos falaram e Jesus também falou: mulher, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? E ela olhou para Jesus e não reconheceu Jesus. O texto diz que ela ficou olhando e pensou que fosse o jardineiro. Ela disse: se o Senhor, jardineiro, levou o corpo embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Às vezes nós estamos assim angustiados, tristes, sofrendo. Principalmente aquelas pessoas que já tiveram aí o coronavírus e estão na recuperação, deixa algumas sequelas e a gente fica às vezes patinando naquilo. E às vezes Jesus está passando, gente, está perguntando para você: oi, eu estou aqui, e você olha e não vê Jesus. Confunde Jesus. Mas Ele vai chegar pertinho de você e vai fazer como Ele fez aqui com Maria. Jesus disse assim: Maria! E o texto diz que ela, voltando-se para Ele, Maria exclamou: Raboni, que significa mestre. Eu sei lá, gente, como que Jesus falou, qual foi a entonação que Ele deu no nome de Maria. Se Ele chamou forte, se Ele chamou fraco, eu não sei. Mas quando Ele falou, olha, deixa eu desligar aqui, tem alguém falando aqui. Quando Ele falou, ela olhou para Ele, se virou e disse: Senhor, Raboni, meu mestre. Ela percebeu. Sabe, querido, Jesus havia falado tanto para eles e para ela, que Ele iria morrer e iria ressuscitar. Mas eles acreditavam na história que os jornais contavam. Os jornais da época contavam. Os jornais da época diziam que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. E os próprios discípulos que andaram com Jesus acreditavam nas notícias da época. E ela que estava ali chorando: por que roubaram o corpo do meu Senhor? Jesus precisou aparecer e falar: não roubaram. Lembra que eu falei? Eu ressuscitei. Eu morri, mas ressuscitei. Estou aqui, não me toque agora, que eu ainda não fui até o Pai. Sabe, amado, às vezes nós somos infectados e infestados por notícias ruins, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, e perdemos a noção de quem o nosso Senhor. Pastor, você pode me dar essa água aqui, ó? Que essa aqui eu não sei de quem que é sua. Obrigado, pastor. A falta de fé faz a gente ficar prostrado, chorando, se lamentando. Maria não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, mesmo Ele tendo falado, que ia ressuscitar. Achavam que tinham roubado o corpo, achava que Jesus era o jardineiro, até confundido ele foi. Esse é um tempo, sabe, nós não podemos nos mover, gente, pelas circunstâncias. Tem um canto, eu acho muito lindo aqui, os jovens da nossa igreja, os novinhos da nossa igreja, de 15, 16 anos, gostam de cantar aqueles cânticos antigos que a gente cantava há séculos. Um dia a Bia chegou para mim e disse assim: vô,
Eu queria cantar aquela música lá. Não olha a circunstância, não, não, não. Posso cantar em ritmo de samba? Pode. Olha que lindo. Não olhe as circunstâncias, irmãos. Nós não somos movidos pelas circunstâncias. Nós somos movidos pela fé e esperança. Esperança naquele que nos traz esperança. E esse é um tempo que nós temos que exercitar isso. A fé e a esperança. Para podermos termos esperança e caminhar. E podemos dar esperança para aqueles que estão ao nosso lado. Aqueles que chegam perto de você. Que ao invés de ouvir de você e de mim uma palavra que leve a pessoa mais para o buraco, traga ela para cima, para andar com o Senhor. E eu estou falando aqui de crentes. Não estou falando de pessoas comuns, que não sabem quem é o nosso Deus e o nosso Senhor. E você sabe, cada um de vocês sabe, você que está aí na sua casa, no seu sofá, você sabe quem Ele é. E você sabe do que Ele é capaz de fazer. Sabe, nesse tempo, opera no nosso mundo um espírito de confusão, um espírito de mentira, um espírito que faz todo mundo ficar meio perdido. Isso também já aconteceu no passado, muitas vezes. Você conheceu um rei que chamava Acabe? Você já leu a história dele na Bíblia? Acabe? Eu sei que vocês estão de máscara, faz assim para mim. Ou assim, se não conhece. Todo mundo conhece? Então, Acabe foi um rei que fez muito mal aos olhos de Deus. E ele dirigia uma parte de 10 tribos que chamava Israel. Mas tinha um rei chamado Josafá, que dirigia as outras 2 tribos lá de Judá. E eles se tornaram amigos e fizeram alianças. E um dia Josafá foi lá visitar Acabe. E Acabe falou para ele, olha, eu preciso... Isso está em 2 Crônicas, capítulo 18, de 1 a 22. Eu preciso que você me ajude na guerra contra os meus inimigos. E ele falou, ajudarei sim. Mas você tem alguns profetas aí que possa profetizar, falar para nós se nós podemos ir ou não? Ele falou, tem um monte. E Acabe mandou trazer os 400 profetas que ele tinha. E os profetas chegaram e começaram a falar, pode ir, rei, pode ir. Deus vai dar nas tuas mãos todos os teus inimigos, vão ser todos destruídos, pode ir. E Acabe ficou alegre, falou, então, posso ir? Pode. E Josafá falou assim, não tem mais nenhum profeta? Aqui ele falou, não, tem um. É um cara que chama Micaías. É um profeta, mas esse profeta, olha, é um problema. Ele não fala nada de bom a respeito de mim. Então é melhor não trazer ele. Não, aí José fala, não, vamos trazer ele, porque se Deus está falando, Deus vai falar também pela boca dele. E foram lá buscar Micaías. Micaías chegou, quando chegou na porta, estava o rei sentado e os profetas tudo em transe, profetizando. Micaías, quando chegou, o cara que foi buscar Micaías falou, vê se você fala alguma coisa boa do rei. Aí ele falou, tá bom. E ele entrou e o rei falou, e aí, Micaías? Ele falou, olha, eu posso ir para a guerra? Ele falou, pode ir. Deus vai dar tudo na minha mão? Vai. Aí Acabe falou, Micaías, para de mentir. Fala a verdade. Deus falou isso mesmo?
Aí eu vou ler aqui o que Micaías falou para ele. Micaías prosseguiu. Disse assim: ouça uma palavra que o Senhor falou para mim. Vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Remote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca dos profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vai então e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas, e o Senhor decretou a sua desgraça. Disse Micaías para o rei. Olha, rei, é mais ou menos nessa palavra. Olha, rei, aconteceu o seguinte: lá nos céus estava uma reunião e Deus perguntou quem poderia enganar os seus profetas. E um espírito falou: eu vou. E esse espírito desceu e está colocando essas palavras na boca dos seus profetas: se você for, você vai morrer. E daí, coitado, apanhou, foi preso. O profeta que traz a palavra de Deus é assim mesmo. Foi preso, dançou. E hoje, aqui nesse momento, tem um espírito no nosso mundo, um espírito de confusão sobre a terra, colocando confusão em líderes, em cientistas, sábios. Eles estão brigando entre si, não sabem que rumo tomar. Está uma confusão, gente. No Brasil nem se fala. É um querendo derrubar outro, outro querendo derrubar um. É uma coisa louca. E nós ficamos no meio disso tudo. E daí, nessa situação toda, sabe, que é bem interessante. Quando eu li aquela passagem de Apocalipse, que os 4 anjos estão segurando o vento, as coisas naturais, pandemias, natureza, quem move elas é o Senhor, não é demônios nem diabo. Mas quando essas coisas acontecem, esses espíritos, eles aproveitam dessa situação para provocar o mal. E nesse tempo nosso, tem pessoas se aproveitando da situação. Pessoas se aproveitando para passar projetos mal intencionados. Você sabia que na Europa lá está uma briga para ser aprovada, por exemplo, a lei do aborto, esticando um pouco mais? Eles queriam, lá na França, na Itália, que a lei do aborto acontecesse, a pessoa tivesse até o 9º mês para abortar uma criança. E está uma luta lá, esse negócio. Passa, não passa lá nos congressos deles. Mas 9 meses para abortar. Abortar depois que concebeu já é um crime. E com 9 meses é terrível. Aproveitando dessa situação. Sabe? Todas as vezes que tá para nascer um homem que faz diferença na história do mundo, há um extermínio de criança. Quando Moisés nasceu, o rei mandou matar um monte de criança. Porque o que acontece? Satanás não sabe o pensamento de Deus. Não sabe quem ele escolheu. Então ele mata quem aparecer. Quando Jesus nasceu, o rei também mandou matar um monte de criança. Quando as pessoas começam a fazer esse tipo de coisa, que o aborto é um extermínio, sabe? Um extermínio, como se diz a palavra? É legalizado. Extermina um monte de criança. Imagina exterminar a criança com 9 meses. Prontinha. E aí eles aproveitam para passar projetos mal intencionados, para praticar corrupção. Gente, pessoas usando esse tempo, o dinheiro que seria para a saúde, para salvar pessoas, usando, roubando dinheiro. Está acontecendo isso no mundo todo.
E ainda mais os falsos profetas também aproveitando da situação para propagar um evangelho que não é evangelho. E ainda o quarto poder, que é a mídia, disseminando medo e destruição. Que é a mídia jornalística, que é uma mídia formativa e não informativa. Olha, a palavra de Deus diz: ai daqueles que usam situações como essa para acabar ou matar um desses meus pequeninos. Olha, eu digo para vocês que estão fazendo esse tipo de coisa, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Você que está me ouvindo aí, Deus vai pesar a mão, a justiça de Deus virá poderosa sobre esses corruptos, sobre esses homens que têm tentado mal contra nações e pessoas que têm necessitado nesse momento. Deus vai pesar a mão, vai colocar você numa cama, para te dar tempo de você se arrepender. E se arrepende, em nome de Jesus. Ai desses que têm usado essa situação para disseminar o mal sobre a terra. Esse é um tempo, amados, que nós devemos vigiar. Jesus, quando estava para ir à cruz, ele subiu ao monte para vigiar. E vigiar precisa que aconteça três ferramentas, elas precisam acontecer. Ah, pastor, lá vem você. É isso mesmo, orar, jejuar e ler a palavra. Esse é um tempo de orar. Não tem como, sabe? Orar. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá no teu quarto e ficar em tagarela, sabe? Às vezes a gente tem que ouvir. Porque às vezes Deus está falando com você, comigo, e a gente está falando. E Deus, pô, para um pouquinho aí, né? Escuta a direção que eu quero te dar. Porque a oração, ela vai nos ensinar a tomar decisões no dia a dia. Jejum vai nos ensinar a nos separar, a nos consagrar ao nosso Deus. E a leitura da Bíblia vai nos ensinar quem é Deus e o que Ele quer para a minha vida e para a sua. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Essa quarta-feira eu fiz uma live, quem esteve lá pôde ver eu ainda falando um pouco disso. Eu estou com medo, sabe? Da gente nos acostumar a essa situação. Nos adaptar-se ou nos acomodar a essa situação. Sabe, nos acostumar com o vírus. O homem, ele tem esse poder de se adaptar, né? De se acostumar com as situações. E daí cria uma nova rotina parecida com a antiga. Não para aquilo que Deus quer nos levar. E nos acomodamos lá num canto, colocando na nossa vida aquilo que a gente julga que nos dá prazer aqui no físico, mas não que nos dá prazer lá nos céus. Cuidado, irmãos. Deus está fazendo alguma coisa nesse tempo. Se eu me distrair, se eu me acomodar, se eu me adaptasse à situação, eu não estou me adaptando à situação que Deus está querendo me levar. Estava uma bagunça, irmão, o que estava acontecendo, e Deus olhou e falou: vão tudo para casa. Refletir e pensar, porque eu quero dar uma nova direção para vocês. E nós fomos para casa e não estamos ouvindo Deus, não estamos caminhando com Deus. Precisamos repensar isso, porque olha só o que acontece. Sabe Elias, aquele profeta? Elias, na impulsividade dele, ele foi lá, na indignação dele do que estava fazendo Acabe, ele foi lá e profetizou que não iria chover. E diz que passou 3 anos e meio. E depois que ele profetizou, Deus mandou ele fugir. Tipo, eu não mandei você falar, mas já que você falou, foge para você se proteger.
Vai lá para o outro lado do Jordão, porque lá Acabe não pode entrar, é outro país. Fica lá. E eu vou te sustentar lá. E a palavra de Deus diz que todas as manhãs e à tarde, Deus mandava um corvo, um pedaço de carne. Corvo é urubu, viu, irmãos? Mas o corvo levava o melhor que o corvo comia para Elias. Quando você trouxer as coisas aqui para a cesta, traga aquilo que você come. Eu não vou perder essa deixa. Que o corvo levava aquilo que ele comia, um pedação de carne. E tinha um riacho que escorria ali e ele tomava água. Tempo bom. A palavra, ela não diz claramente, mas aproximadamente Elias passou de dois a três, quase a 3 anos ali naquele lugar. E sabe o que Deus faz? Algum tempo depois o riacho secou-se. Sabe por quê? Porque aí a situação vai ficando cômoda, vai ficando boa, vai ficando maravilhosa. Você vai se acomodando, vai se acostumando, vai se adaptando àquela situação ali, vai ficando ali. Vai ficando ali. Deixa eu só desligar isso aqui. Está dizendo que é para mim parar. E eu vou parar. E ele falou para Elias, sai daí. Ele não falou para Elias, ele devia ter falado algumas vezes. Mas Elias não saiu, então ele acabou com a água. Falou, agora você tem que sair, você não vai poder ficar aí. Não deixe que Deus faça isso com você. Deus te levou para essa caverna. É para você estar com Ele. Se você se acostumar e se adaptar, Ele vai vir com algo pesado sobre as nossas vidas nesse tempo. Porque Ele quer me levar para algum lugar. E Ele disse, e é interessante que ele falou assim, olha, você vai sair daí e vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei que uma viúva daquele lugar lhe forneça comida. Às vezes ele dá a direção, mas ele falou uma viúva, uma pessoa indefendida, não tem nome, não sabe quem é. Vai lá. Deus pode fazer isso com você. Então, esse é um tempo, sabe? Eu tenho orado para que Deus me mostre o que Ele quer daqui para frente, para a minha vida. Tenho me preocupado muito com isso. Ele falou alguma coisa, pastor Zé Carlos? Para mim não falou, até agora não. A minha tendência está voltando para as coisas que eu estava fazendo antes. Mas eu tenho tomado cuidado. Mas eu sei que eu ficar ali com Deus, em determinado momento Ele vai trazer uma ordem para a minha vida. Vai trazer uma ordem para a vida da igreja. Eu tenho orado muito para que Deus fale com o meu pastor aqui dessa igreja. Deus fala com o meu pastor, algo para a vida dele e algo para a vida da igreja. Para a gente não voltar para a mesmice, para aquilo que a gente estava fazendo antes. Se Deus não estava gostando daquilo que a gente estava fazendo antes, a gente não pode voltar. A gente tem que voltar diferente. Tem que voltar dentro de um propósito de Deus. E às vezes a gente precisa seguir o vento. E o vento, você sabe quem é? É o Espírito Santo. Eu só preciso seguir o vento. Você sente o vento. Mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas siga, porque eu sei que Ele vai me levar para o lugar certo. Amém? Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Sabe? É tudo sobre permanecer perseverante e fiel. Amém? Olha só, eu quero terminar e eu quero contar aqui uma história que aconteceu comigo essa semana que passou, onde Deus tem me mostrado todos os dias a mão dele. O nosso sofá lá de casa estava muito rasgado, estava feio, sabe? As pessoas estavam chegando em casa e eu ficava constrangido, assim. Eu me sentia
humilhado. Falava, pai, e eu orava, Senhor, eu já pedi muito a respeito desse sofá, eu não vou pedir mais. Mas eu sei que o Senhor vai trazer um suprimento para mim arrumar esse sofá. E um dia eu estava orando lá e Deus falou assim, manda arrumar. E eu estava lá questionando com Deus, mas Senhor, como que eu vou arrumar? Eu não tenho dinheiro. E só ficava aquele negócio no meu coração, manda arrumar. Manda arrumar. Um dia eu acordei orando e Deus falando isso. E eu falei para Celeide, eu vou mandar arrumar o sofá. E ela, mas amor, como você vai mandar arrumar o sofá? Não tem dinheiro. Mas Deus está mandando eu arrumar o sofá. E eu vim aqui no irmão e levei ele lá, ele fez o orçamento. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar isso aí? Aí ele foi lá e pegou o sofá e trouxe para cá. E eu pensando, como é que eu vou pagar? E quando foi sábado, não nesse sábado, no outro sábado passado, foi lá um casal de irmão na minha casa, gente. Eu fazia tempo que eu não via. E é um irmão que também na situação financeira dele não está tão boa assim. E aquele irmão falou, eu vim trazer um presente para você. Eu falei, amém, obrigado. Eu vim trazer para você um vidro de azeite. Porque não vai faltar azeite na sua casa. Na sua também não vai. E eu recebi aquilo, ele orou por mim. E eu recebi aquela oração. E guardei o azeite lá. E eu falei assim para Celeide, eu vou falar para você, você é assim com Deus, né? Porque você estava falando, você queria comer um azeite bom. E Deus mandou um azeite aí, ó. Amém. E ele passou a tarde, quando foi à noite, ele passou uma mensagem para mim no Zap. Ele disse, não jogue o pacote fora, tem uma semente no pacote. Uma semente. Falei, amém. Falei, uma semente? Uma semente de que será que eu vou plantar essa semente, né? E aí, eu falei para a Celeide, o fulano falou que tem uma semente lá, não é para jogar o pacote fora. Tá bom. Mas não esquentei muito com isso. E quando foi assim, umas 9 horas da noite, a Celeide subiu e falou, sabe qual é a semente, amor? Eu falei, o quê? De abóbora? Pensando comigo. Ela falou, não. Aí ela tirou. Tinha um envelope lá. E tinha o dinheiro do sofá. Eu quero dizer para você, fique em pé um pouco, fique. Quero orar por você. Tudo é sobre permanecer fiel e perseverante na presença do Senhor. Porque Ele não vai te abandonar. Ele não abandona os seus filhos. Ele está sempre presente. Eu não sei o que você veio buscar hoje aqui, o que você que está aí na sua casa está esperando ouvir do Senhor agora nesse momento. Fica quietinho. O Senhor vai falar agora no teu ouvido. O Senhor vai falar agora no teu coração. O que Ele vai fazer na tua vida. Eu quero só orar por você. Oh Deus. Confesso, Deus, que tem momentos que eu fico perdido, Senhor. Toda essa situação, mas eu sei que o Senhor é conosco. Eu sei que o Senhor está presente em nossas vidas. Que o Senhor não abandona os seus filhos. Que o Senhor tem uma nova direção para nossas vidas. E eu não quero estar fora, Senhor, disso. Eu quero estar dentro do teu propósito, Senhor. Porque necessidades é o Senhor que supre. E eu creio, porque eu tenho visto os teus milagres na minha vida. Não só nessa área financeira, mas em todas, Senhor. Em todas as áreas eu tenho visto milagre.
Que o Senhor visite agora, Senhor, cada um dos teus filhos, cada um dos seus servos que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa nesse momento. Em nome de Jesus, visita, Senhor, de uma forma poderosa. Que eles possam sentir agora, Senhor, a tua presença aí onde você está. Sinta o toque do Senhor em tua vida. Que o Senhor te levante. Oh, aleluias. Que o Senhor te toque, te dê ânimo. Que o Senhor te cure agora, nesse instante. Que o Senhor te dê paz, que o Senhor te acalme. Que o Senhor dê um novo propósito na sua vida. Você que está aí, que estava pensando em morrer, Deus está te curando agora, e te levantando e te ressuscitando. Sabe que você está aí dizendo, o que eu faço? Eu vou dizer para você, abre o teu coração agora. Diga, Jesus, entra na minha vida, Jesus. Eu quero esse Jesus, diz aí, eu quero esse Jesus na minha vida. Esse Jesus que ressuscitou dos mortos e que pode também me dar vida. Tenha a vida agora com o Senhor. Você que está aí para tomar uma decisão grande em sua vida, o Senhor diz, vá em nome de Jesus, que Ele está contigo, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.